Pessoal, bom dia. Um dia extraordinário para vocês, né? Que a decisão mais acertada seja ocupar o tempo com as nossas obrigações diárias e deslancharmos e progredirmos naquilo que nos torna melhores. Nós sabemos de antemão que tudo aquilo que a gente faz que não nos torna melhores, nos torna piores. E para nós nos melhorarmos, uma das ferramentas mais precisas é o autoconhecimento. E ninguém se conhece sem conhecer o que está à disposição, a linguagem, a necessidade da comunicação. É uma ferramenta para a nossa expressão, exteriorização de quem nós somos de verdade e ao mesmo tempo para as conquistas mais gerais do nosso cotidiano e entender o significado que é atribuído a cada um dos elementos que utilizamos na linguagem, seja ela falada, verbal ou não verbal, falada ou escrita, verbal ou não verbal. Nós nos comunicamos o tempo todo. A maneira como vestimos, a maneira como agimos, né? Isso transmite, né? Nós transmitimos pelo comportamento a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir, né? Então é fundamental que, entendendo isso, nós saibamos atribuir à palavra um sentido verdadeiro. Então, o instrumento da comunicação mais direto na linguagem verbal é o idioma. E o idioma ele é formado por alguns milhões de palavras construídas com a combinação, né, dos nossos sons alfabéticos, né? O alfabeto nos dá uma viabilidade dos sons possíveis, porque a fonética nos apresenta muito mais possibilidades. Tanto é que nós temos a, né? Nós temos acentos diversos indicando a ocorrência de crase, né, na escrita. Então, o jogo de informação com o significado da palavra e o domínio dessa palavra, o domínio social dessa palavra, faz com que a gente entenda melhor o que está em jogo no momento da nossa comunicação. A mensagem em si é o elemento abstrato que depende de como é codificada a mensagem que quer ser transferida e com que ferramentas isso vai ser construído, né? Com que palavras, com que sentidos, né? E como o outro vai identificar nesses sentidos a mensagem intencionada, né? A mensagem que foi pensada na transmissão. Quando o falante descobre a percepção do outro, fica mais fácil reintegrar essas palavras. Na escrita, como eu estou na ausência de quem vai ter acesso à informação, é mais difícil eu imaginar, ou eu ter certeza, né? Imaginar até é possível, mas eu ter certeza de qual será a interpretação do outro. Então, há um jogo de percepção em se tratando da palavra, porque ela no contexto ela vem carregada de um significado diferente. Existe uma área da linguística que estuda a construção do significado que chama-se semântica. Sema é igual a significado. Semântica é a ciência que estuda a construção, a elaboração, né, e a recepção do código, a recepção da expressão linguística e como o significado é carregado nesse processo, né? Então, nós vamos ver alguma coisa muito específica aqui, que nós já falamos no outro momento. Existe o valor denotativo da língua e existe o valor conotativo. O valor denotativo é um valor que faz parte da convenção social que foi atribuído àquela língua. Então, é um valor dicionarizado. Se for lá no dicionário, tem algumas possibilidades e os responsáveis pela organização dos dicionários, os grupos que coordenam esse trabalho, traz exemplos para que a gente entenda o uso prático desta palavra em um determinado contexto. Então,
O que é um valor denotativo? Aquele que a palavra apresenta no chamado estado de dicionário, e que é preciso conhecer para o exercício de comunicações precisas. Se você usar uma expressão que o outro não entende, a mensagem fica truncada, cortada ao meio, não atende à demanda e ao propósito dela. Tá vendo? Ela é seccionada, truncada, cortada ao meio. Agora, quando todos entendem o sentido dessa palavra dicionarizada, no contexto ela pode ganhar outras flexões semânticas sem nenhum problema, desde que eu consiga entender a estrutura em que isso se encontra, o contexto e qual é o atributo verdadeiro do significado dessa palavra. Então, vamos dizer que qual é o sentido da palavra conotativo? Então, é figurado. A palavra, no seu sentido conotativo, é uma palavra que foi utilizada de uma maneira criativa para apresentar um significado diferente dentro de um contexto diferente, né? Então vamos pensar assim, o emprego conotativo é aquele que permite o uso expressivo da língua, a criatividade, a originalidade. É algo particular, mas que é compreensivo. Tá vendo? Então, sem compreensão e sem atribuir sentido à palavra, um sentido específico, ninguém se comunica. Não é possível se comunicar. Porque, André, nós estamos falando aqui da linguagem verbal, tá certo? Das outras maneiras que se comunica o tempo todo, que é como eu me expressei no começo dessa aula, né? Então, quando eu estou estudando semântica, a gente estuda alguns sentidos específicos, como sinonímia, antonímia, entra aí questões de homonímia, homo significa igual, paronímia, que parece, polissemia, que é uma multiplicidade de sentido para um só termo, mas esse termo viabilizado em vários contextos tem o sentido que aquilo nos permite. Nós sabemos que na língua portuguesa, como em qualquer outro idioma, nenhuma palavra tem um único sentido. Nenhuma palavra. Por quê? Porque ela é utilizada multiplicadamente, né, em contextos diversos, por falantes diversos, que vivem em culturas muito diversas, muito diferentes, e que, aproveitando o mesmo termo, a mesma palavra, produz esses sentidos. E aí nós vamos trabalhar com a polissemia e a homonímia, e depois nós vamos entrar em expressões idiomáticas. Tem expressões idiomáticas muito interessantes para a gente, é uma aula muito gostosa da gente falar a respeito, né? Hiperonímia e hiponímia, né? Que são campos semânticos aqui que nós vamos estar trabalhando, né? Para a gente entender melhor, né? Como esse elemento ocorre, esse fenômeno ocorre. Então, essas são algumas das expressões que nós vamos estar conduzindo agora. Eu quero pensar em sinonímia. Vamos pensar em sinonímia, que é aquilo que está atribuído pelo sinônimo. Uma coisa, uma palavra é sinônimo de outra. Olha só que legal, hein? Não vou pensar assim. Se for pensar em morar, onde você mora? O outro pode responder: eu moro na avenida tal ou na rua tal. Ou eu resido, porque eu moro na minha residência, e se eu moro na minha residência, eu resido em tal lugar. Então, residir é sinônimo de morar. Eu habito, porque eu habito uma casa naquele lugar. É sinônimo de habitar, é sinônimo de assistir em, não no sentido nem de ver, nem de observar, mas de estar fixado em um determinado lugar, cabe o verbo assistir. Então, sinônimas de morar são
residir, habitar e assistir. Ficou claro? Beleza. Se eu pensar em morrer, vamos pensar em morrer. Tem expressões idiomáticas, né, que na verdade acabam sendo eufemismo, é um fenômeno linguístico, perdão, que a gente atribui uma figura de linguagem, então um contexto conotativo da coisa, em que a palavra é utilizada, né, com mais de outra, e que se transforma em uma expressão, e essa expressão se torna uma figura, uma metáfora generalizada. Então ela se constrói de uma maneira que se torna uma expressão idiomática, que só tem um contexto com aquele sentido, naquele idioma, naquele povo, daquela região, com aquela cultura, porque lá isso se dá dessa maneira. Fora dali, não bate muito. Eu poderia dizer, para a gente antecipar alguns fatores, por exemplo, happy hour. É muito legal isso lá nos Estados Unidos, um happy hour, ou em línguas inglesas, mas cada lugar tem uma realidade para este momento feliz. Qual é o momento feliz? Cada lugar tem um espaço para esse momento, essa hora feliz. Se eu falar que eu vou passar uma hora feliz, na nossa cultura essa expressão parece muito sem sentido, não tem significado. Então se torna uma expressão idiomática, né? E quando eu transformo isso para uma outra cultura, é porque você faz a mesma coisa, mas o sentido não é legal. Tanto é que eu não tenho uma tradução específica para happy hour. Tá vendo? São expressões idiomáticas, que na verdade representam uma metáfora dentro de um quadro social que constitui o contexto em que aquilo ali é utilizado. Ok? Então, quero mais exemplos de sinonímia para a gente poder entender melhor e evoluir dentro deste conceito. No geral, a conceituação usual de sinonímia vocabular, como a equivalência de significados, válida inclusive, como instrumento capaz de trazer elegância ao discurso, a dizer de uma maneira mais elaborada, não é? Aquilo que a gente transforma o discurso, evitando repetições. Então, por exemplo, palavras como adorno, garrido, vistoso, airoso, garboso, cheio de garbo, cheio de orgulho, chique, é sinônimo de elegante. Dependendo de como nós vamos dizer, no contexto que nós vamos dizer isso, né? Essas expressões adorno, garrido, vistoso, airoso, garboso e chique é sinônimo de elegante. Tá vendo só? Então, são sinônimos. É o mesmo sentido. Então, é interessante, se a gente for entrar a filosofar em torno disso, 30 minutos, 40, uma hora, 2 dias é pouco para a gente falar do assunto. Então, vamos considerar que tem o mesmo significado, tá? Vamos deixar essa outra expressão para um outro momento, sentido, né? Vamos deixar isso para um outro momento para a gente poder falar mais detidamente sobre isso. É importante, contudo, verificar que, em função de situações contextuais, palavras que jamais seriam sinônimas podem apresentar significado equivalente, em função do contexto em que está sendo utilizada. Isso acontece, por exemplo, na construção de metáforas, por isso que eu estou falando da metáfora antecipadamente, porque a função predominante da palavra em qualquer contexto ou uso é a referência. Toda palavra é utilizada como referência de um fenômeno ou de um fator, né, que não tem a ver com o contexto linguístico. A realidade é diferente do contexto linguístico que nós construímos. E é importante diferir essas duas coisas. O jogador ainda não será titular. Ele é considerado verde demais para assumir a posição. Verde não quer dizer cor.
Mas aproveitando a ideia de que verde e maduro quer dizer fases da maturidade, da maturação da fruta ou do fruto, verde, nesse caso, significa que o jogador não está maduro o bastante para ser titular. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um profissional exemplar em um restaurante. Ele leva a instituição nas costas. Pessoal, não significa que esse profissional esteja carregando o restaurante nas costas. Significa que ele é tão bom que, apesar dos outros, o restaurante atende bem, porque ele é o responsável por 90%, apesar de ser só um dentre 20 outros funcionários, pela qualidade do atendimento. Entendeu a diferença? Também utilizei uma metáfora nesse contexto. Carregar o restaurante ou a instituição nas costas. Beleza? Antonímia. Olha que coisa interessante. São antônimas as palavras que têm significado reciprocamente opostos. Um é o oposto do outro. Tem muita gente dizendo por aí que fracasso não é antônimo de sucesso. Fracasso é antônimo de sucesso. O fato é que, filosofando nesse contexto, fracasso não é quando você erra. Fracasso é quando você desiste. Por quê? Porque você não vai acertar mesmo. Então, enquanto você estiver trabalhando para obter um resultado, ainda que ele não esteja presente, você está lutando apesar dos erros, você não fracassou, só errou. A guerra, você não perde porque perdeu uma batalha. A guerra você perde porque você perdeu a maioria das batalhas e se viu fragilizado ante o inimigo. Fracasso e sucesso da mesma maneira. Mas isso não faz com que fracasso deixe de ser antônimo de sucesso. Ficou claro? Por exemplo, aproveitando o contexto que eu disse isso, forte, frágil. Forte e frágil. Então, nós tivemos ao longo de muitos anos, o sexo forte. Então não é sexo, é gênero, O gênero forte é masculino, o gênero frágil é o feminino. Eu entendo totalmente o inverso disso. Se é para considerar algum gênero fraco ou forte, eu entendo o inverso. Cada um dê o atributo que quiser, mas eu entendo que o gênero forte, para mim, é o feminino. A flexibilidade do corpo feminino e a capacidade da mulher de encaixar nas adversidades tem sido para mim uma novidade com relação à fragilidade do homem. Inverti o contexto e as palavras não deixaram de ser forte e frágil. E aí eu uso dizer mas elas não são indiscutivelmente precisas, por isso que eu filosofei em torno dessas duas. Sucesso e fracasso, frágil e forte. Por quê? Porque nenhum sinônimo é indiscutível. Depende do contexto em que ele foi utilizado, e o contexto diz muito. Então, alguns elementos são construídos na oposição com prefixos negativos. Por exemplo, alegre ou alegria é um antônimo ou oposto, uma relação reciprocamente oposta, alegre com triste. Triste e alegre são antônimos. Feliz não tem antônimo. O estado de felicidade é para quem atinge, não fica mais infeliz. Se você tem momentos de infelicidade,
é porque não percebeu quais são os momentos verdadeiros de felicidade. Então, o antônimo de felicidade é a sua negação. Não há um antônimo, há uma negação. Assim é, leal pode ser desleal. Ok? Nós utilizamos esses radicais para explicar outros conteúdos, então fica mais fácil a gente interagindo com esse conteúdo. Normalmente, o antônimo está vinculado a figuras de linguagem, vamos antecipar algumas coisas aí, como contraste, são contrastes expressivos. Nós vamos encontrar na antítese e no paradoxo. Eu entendo que na antítese é mais uma relação antonímica, no paradoxo é uma confusão. Entendamos as duas diferenças. A oposição é uma antítese na figura de linguagem. O paradoxo é uma confusão de significado. Nem sempre é uma oposição. Ok? Então, para a gente poder entender melhor o que eu apresentei como a ideia da antítese, esquecendo o paradoxo um pouco aí de lado, só para a gente entender essa construção, nós temos um exemplo aqui, que é Garoa do Meu São Paulo, é de Mário de Andrade, e constante do livro Paulicéia Desvairada, muito solicitada nos vestibulares e concursos, publicado em 1922, que é a literatura moderna brasileira, com alguns questionamentos sociais. Então, o Mário de Andrade escreve assim: timbre triste de martírios, o negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro, passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas, um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre, passa e torna a ficar rico. Pessoal, isso é uma antítese que o Mário de Andrade construiu com a palavra negro e branco, pobre e rico, que estão reciprocamente apresentando uma oposição no que o autor, no que o poeta encontra no contexto, no perfil que ele percebe na cidade de São Paulo daquela época, tá? Ok? Então, esses fatores, eles dependem de um campo semântico. O que é um campo semântico? Quando eu falo de guarda-roupa, é um substantivo composto, roupa é o substantivo básico, guarda é um verbo, unidos os dois dá guarda-roupa, que é um lugar onde nós guardamos roupas. Então, quando eu falo de guarda-roupa, existem algumas palavras que vêm na cabeça da gente: cabide, gaveta, portas, às vezes porta de basculante, às vezes porta de correr, mas são portas. Roupas, sapatos, às vezes cobertores, toalhas, roupas íntimas. Então, existe um campo semântico que uma determinada palavra está associada em função do contexto em que ela se relaciona e que é comum, tá certo? Então, normalmente um campo semântico, quando eu falo de braço, normalmente eu estou falando de perna, de mão, de pé, etc. Quando eu falo de futebol, gol, bola, falta, gramado, chuteira, etc. E tem palavras que não estão no mesmo contexto. Um contexto é muito mais amplo. Se eu pensar na praia eu tenho mar, onda, areia, sal, e vai ser muito bom se tiver sol. E o sol não está naquele contexto direto, mas ele faz parte do todo ali, é um contexto muito mais amplo. Então, antonímia a gente começa a entender nessas condições
E aí eu tenho um contexto semântico, que é um campo semântico, em que, utilizando uma palavra, muitas outras são levadas em consideração. Eu quero, para o campo semântico aqui, a apostila traz A Minha Vida é um Barco Abandonado, do poeta português Fernando Pessoa. Olha como é que ele diz: a minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Porque não ergue ferro e segue a tino, devagar, casado com seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar e alado, torne seu vulto em velas peregrino passeando, frescor de afastamento no divino, amplexo da manhã, puro e salgado. É um soneto, hein? Morto o corpo da ação sem vontade, que o viva vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade, os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ânsia ilha. Então é o barco sendo considerado, né, uma pessoa sem destino, ou melhor, sem sentido próprio, sendo conduzido a um propósito maior ou diferente, que é uma ilha além do barco, e com um sentimento bastante, como é que eu chamaria aqui? Bastante adversos, vamos dizer assim: ermo porto, não segue ferro. Há um campo náutico aqui, não é? Marítimo. Lance ao mar, vulto em velas, amplexo salgado, boiando à tona inútil, os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover. Show de bola. Além do mar, a ansiada ilha. Então, ele está utilizando expressões, figuras de linguagem aqui, para falar do barco como se fosse falando de gente, tá? Que está largada a ermo. Eu uso dizer que as pessoas se largam a ermo porque estão numa zona de conforto. Para mim, zona de conforto é zona de angústia. Por quê? Porque você se abandona num determinado estado porque acha que é o melhor, mas os resultados são danosos. Então, na verdade, a zona de conforto para mim é a zona de indiferença íntima. Você está se negligenciando. Quem vive em zona de conforto vive doente. Tá vendo só? Então ele está fazendo essa narrativa, esse soneto aqui, A Minha Vida é um Barco Abandonado, levando-se em consideração os sentimentos que estão envoltos nessa expressão. Ele está falando de gente, tá? Vamos parar e pensar nisso aí. Então, homonímios perfeitos, quando tem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Tem significados diferentes. Para, do verbo parar, eu paro quando quero. E para, de advérbio. Tá vendo só? Ou de uma preposição. Esse caderno, que é a finalidade, não é? Que a finalidade é um advérbio, né? Mas está fazendo papel de preposição, né? Este caderno eu trouxe para a minha amiga. É uma finalidade, né? Para ela. Ok? Meio, numeral. Meio, substantivo, um caminho. E meio, advérbio, intensidade. Meio triste, meio bobo, meio sofrido. Outras palavras em homonímia, que são homófonas heterográficas, que têm grafias diferentes e o mesmo som, iguais na pronúncia, mas com grafias diferentes, e as homógrafas heterofônicas têm a mesma grafia e o som diferente, tá certo? Ou parecido, com diferenças fonéticas, mas a grafia. Por exemplo, como, colher, substantivo, que é uma ferramenta, um instrumento, um utensílio doméstico,
que a gente usa na hora da alimentação, e colher, verbo, a gente fala, uma é colher, a outra é colher, do verbo colher, ok? São distintas nesses aspectos. Pessoal, um bom estudo para vocês, ótimas atividades aí, muita paz.